Um dos monitores mais interessantes que tem aparecido ultimamente, e eu quero muito testar esse AOC Agon 24G42HE. Vamos lá, cabinho de energia dele, gosto desse aqui, igual de fonte. Ele veio com um cabinho DisplayPort, uma das minhas maiores tristezas, um suporte muito simples, que saudade do 24G4P. Uma base hexagonal, bem simplona também, e bem levinha. E a montagem é aquela simples demais, encaixa aqui, e aí você encaixa aqui e desliza até encaixar. Pronto, fez o plim, tá ótimo. E tá aqui o AOC G42HE. Ele é idêntico à versão anterior, o 24G4P. O design é o mesmo, é só mudando a questão aqui do suporte. Olha só, na parte traseira aqui os dois são idênticos, né? Aqui é o 24G4P e ali o G42HE. Não vou negar que eu prefiro muito mais essa construção aqui, né? A gente tem um suporte muito melhor, mas em design é a mesma coisa. Aqui embaixo nós temos a entrada de energia, eu acho um lugar meio ruinzinho. E do outro lado um HDMI, um DisplayPort e ali a entrada para fone de ouvido. E aqui na traseira dele é uma tampinha, ela que sai. Aqui o braço articulado, padrão VESA, o de sempre. O suporte ele é pequeno, não pega muito espaço na mesa, mais ou menos uns 4 dedinhos, diferente daqueles em V que pega um bom espaço. Esse aqui é mais simplesinho, eu até que prefiro. Eu acho mais feinho, mas eu até que gosto. O monitor ele tá aqui bem encaixadinho, ó, a gente não tem nenhum ponto onde aperta muito. Ele também não é muito bambo, você mexe aqui, dá uma balançadinha e fica no lugar, não fica caindo pros lados. Tem um pontinho só por aqui assim, ó, atrás dos botões, dá pra estar um pouquinho melhor encaixado. Só isso, de resto tá bem encaixadinho o monitor, nada solto, legal. E uma das coisas mais tristes, um dos meus maiores lutos com esse monitor, é que a versão antiga, ela gira, ela sobe e desce, ela inclina, ela vira pros lados, né? Faz tudo de bom e do melhor. Essa aqui, não, inclina pra baixo, ela inclina pra cima, não vira, não roda, não gira. Ai, que saudade desse monitor, mas tudo bem, né? Temos aqui um suporte bem mais simples. Outro ponto chatinho aqui da construção, os cabos são embaixo, eu não gosto muito, né, principalmente com esse cabo de energia mais grosso aqui, então ele fica sempre bem aparente, diferente dos que saem aqui da parte de trás. Mas tudo bem, não é nada horroroso, né, só pra quem não gosta, que é meio chatinho. E tá aqui o nosso queridíssimo monitor, a minha primeira impressão, né, eu ainda vou comparar ele com ele de outra guia, vou comparar com a versão de 180 Hz, mas o que eu tô vendo aqui, primeiro, sozinho, mesmo de sempre, é um bonito painel IPS, né, não tem muito o que reclamar, painel IPS sempre tem umas cores bem legais. Em geral, cara, um painel muito bonito. E parece que eles melhoraram aquela cor alaranjada da versão de 180 Hz. Parece. Parece que a gente tem um suporte mais simples, mas com uma cor melhor. Que, inclusive, era uma das maiores reclamações que eu tinha daquele monitor, né? As cores bem alaranjadas. Mas isso, em primeira impressão, né? Eu ainda quero comparar. E o seu ângulo de visão, olha só, bem tranquilo, né? Pede pouca qualidade, olhando de cima, olhando assim pela lateral. Bem tranquilo mesmo. Um ponto muito legal é que ele tem bordas muito fininhas, dá pra perceber aqui. Isso é bem legal para usar monitores seguidos um do lado do outro. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no menu dele. Primeira impressão, cara, finalmente a AOC mudou aquele menu horroroso deles. Eita, esse aqui sai rapidinho. Colocaram um menu novo, parece mais simples de mexer, mas pelo amor de Deus, AOC, muda esses botões, põe um joystick que é muito mais fácil. Nós temos aqui nossas principais configurações para mexer. Aqui nós temos os modos jogos, né, que mexe nas cores e tal. Temos aqui Shadow Control, Low Input Lag, Game Color, Adaptative Sync, ele vem ligado, eu desliguei. Temos MBR, ponto interessante, e Overdriver, no caso não tem desligado, ele começa no normal e depois tem rápido, mais rápido ainda e extremo, que a gente dá uma mudada aqui nas cores, né, mas a gente vai testar tudo isso depois. E ele também tem um contador de frames. Aqui as configurações padrões de cor, né, brilho, contraste, boost no preto, gama, ajuste de temperatura de cor, HDR, ele tem 3 modos e desligado, DCR e também o ajuste na cor azul. Aqui nós temos as configurações para o menu, reset. Aqui para áudio, ele não tem som integrado, tá? Esse volume aqui, este áudio, é para o som dele, para a saída de som dele. Aqui mais configurações do menu e as informações dele. Menu bem simples, eu prefiro muito mais esse do que o antigo.
ridículo, só falta por um joystick em vez desses monte de botões, ó, ficou 50% melhor. Dá pra melhorar mais, hein? Esse monitor tá na faixa aí dos 750 reais, mais ou menos. Aqui no Mercado Livre ele tá por 759, 10 vezes sem juros. E na Amazon 759, 12 vezes sem juros, ainda mais interessante pra quem quer parcelar. Mas essa faixa de preço é muito perigosa, porque aqui a gente já tem LG Ultra Gear, que é um fenômeno aqui no Brasil, é um monitor excelente que todo mundo procura, e também esse Asus TUF, que é um monstro de monitor, agora por 700 reais, tá até mais barato, mas fica nessa faixa de 700 a 750 também. E é um baita monitor, tem até review dele aí no canal, ele precisa se destacar para valer a pena. O mais interessante é que ele tem uma versão de 27 polegadas, que não é tão mais cara, uma diferença aí de 50 reais, então um preço bem legal nessa versão de 27 polegadas. E falando de promoções, a sua média de promoções é de 680, 650 reais mais ou menos, que é a mesma faixa de promoção do Asus de 200 Hz. E um pouco acima do que o LG de 180 Hz costuma aparecer. Mas a sua melhor promoção recente foi aqui na Magalu por 593 ou 587 se você fosse cliente ouro. Um preço bem interessante, né? Já baixou dos 600 reais. E sua versão de 27 polegadas talvez seja mais interessante em questão de preço, é ali por mais ou menos 700 e pouco, às vezes abaixa um pouquinho. E lembrando que todas as promoções apareceram lá no meu grupo de ofertas, o link vai estar na descrição ou pelo QR Code aqui na tela, beleza? Vamos agora pro teste de ghosting desse monitor. Ele tá aqui no modo normal, né, que eu acho que é o desligado, ele não tem um overdrive desligado. Mas o que eu tô enxergando aqui a olho nu? Ele tá quase que excelente. A parte de baixo, cara, tá linda demais. O meio tá muito bom. E a parte de cima tá ok, né? A parte que é mais escura. Eu enxergo um pouquinho de ghosting nesses dois. E o de baixo tá muito legal mesmo. Então no modo normal, aqui a olho nu já tá muito legal. Acredito que você não deva perceber nada disso jogando em seu competitivo. Tá muito legal mesmo. Mas vamos para os testes. E tá aqui o teste de ghosting dele. E da mesma forma que o AOC 24G4P, tá muito legal. Parece que deu uma leve piorada na parte escura quando a gente compara com a versão de 180 Hz, mas não é nada que você vai notar jogando. O modo Fast e o Faster são os melhores. As duas partes claras ficam excelentes nos dois modos e sobra um pouquinho na parte escura. Já o Fastest tem bastante overshooting, esse rastro claro atrás, e o Extreme, além de overshooting, perde muita qualidade de imagem, a tela fica bem escura. Então eu usaria o Fast ou Faster, os dois estão bem legais. E sinceramente, você não deve notar ghosting nem com overdrive no normal, então tá bem legal. O monitor em si não tem muito motion blur, a olho nu fica bem tranquilo, mas se você quiser usar, tá aí o teste do MBR dele. Particularmente, eu não gostei e não usaria. Vamos agora para o teste de vazamento de luz desse monitor, lembrando que o que está aparecendo na tela não é exatamente como eu estou enxergando, mas o que eu consigo ver aqui? O monitor em si, né, a cor preta dele, é o padrão de painel IPS. Temos aqui um preto bem acinzentado, que é o normal que você vai encontrar nos painéis IPS, que não são mini LED. Mas vazamento de luz em si, na parte de cima, cara, tá tranquilo, não vejo nenhum vazamento, nada assim preocupante, nenhuma luz branca vazando. Mas agora, aqui embaixo eu vejo dois pontinhos, um aqui e um ali. Um pequeno vazamento de luz, não é muita coisa, mas se prestar bastante atenção, dá pra reparar um pouquinho de luz branca vazando aqui e ali. Então não é um 10, mas também não tá ruim. Dá pra parecer melhor, mas serve, não tá ruim não. Agora com os dois monitores lado a lado, a AOC 24G4P, versão de 180 Hz, e o AOC Agon de 200 Hz, a AOC deu uma ajustada nas cores. Dá pra perceber que o branco aqui ele é meio avermelhado, né? Esse monitor ele tem umas cores meio saturadas. Eu tive algumas reclamações desse monitor em questão de cores, achava meio saturado, meio avermelhado, e parece que corrigiu. Nós temos um branco mais branco aqui, inclusive com 300 de brilho. No preto, os dois estão iguaizinhos, inclusive estou achando o vazamento de luz do AOC Agon melhor que a versão de 180 Hz. E acho que na câmera não dá para perceber tanto, mas a olho nu dá para notar. Aqui nós temos um vermelho bem mais escuro que ali é um tom alaranjado, um laranja mais fraquinho, e aqui um vermelho bem mais interessante. Verde, o do AOC Agon tá um pouco mais forte, um verde mais interessante que a versão de 180 Hz. E no azul, mesma coisa que o verde. Tô achando o do AOC Agon melhor que a versão de 180 Hz. Então, nas configurações que vem de fábrica, lembrando, são configuráveis, eu estou preferindo o do AOC Agon. As cores estão mais equilibradas, tiraram finalmente aquela saturação, aquela cor mais avermelhada da versão de 180 Hz. Ponto muito positivo para esse novo AOC Agon. Agora, comparando com o LG Ultra Gear, que é o esquerda direita, esse aqui é o AOC Agon, e nós vemos o grande destaque do LG Ultra Gear, que é as cores
E o brilho, olha que branco mais lindo. Deixou até fraco o branco do AOC. Ele ficou bem escuro, ele ficou fraquinho. Muito porque o LG Ultra Gear tem 350 de brilho, ou seja, ele brilha mais que o AOC. Então mesmo que você configure as cores, deixe elas melhores, mais parecidas, o brilho não vai chegar ao mesmo do LG Ultra Gear, já que ele tem mais brilho. Aqui no preto e vazamento de luz, os dois estão muito parecidos, então tranquilo. No vermelho, e isso de fábrica, olhando aqui a olho nu, o vermelho do AOC tá mais escuro do que o do LG. Isso não quer dizer que este seja melhor que o LG. Isso é uma questão de configuração de fábrica, de calibração. Você mexe nas cores. Estou dizendo apenas como eles vêm de fábrica. No verde, aqui nós temos um verde um pouco mais vivo, mais claro no LG Ultra Gear, muito também por causa do brilho, e aí ele fica mais fraquinho na AOC. O azul, mesma questão do verde, bem parecido os dois, mas com um pouquinho mais de cor no LG Ultra Gear. Então eu gostei mais dessas cores do AOC Agon do que a da versão de 180 Hz, mas elas não chegam ainda no pé do LG Ultra Gear, a calibração de fábrica que ele já tem. Então, em questão de cores, em questão de brilho, o LG Ultra Gear entrega mais que o AOC Agon. E, inclusive, olha essa diferença, né? Frente assim, o LG Ultra Gear branco mais interessante. Quando nós olhamos por cima, olha só. Essa diferença aumenta mais ainda. Olha, olha só, sumiu o branco dele ali. Deixa eu olhar pelo outro lado, como ele fica bem mais acinzentado. E o LG Ultra Gear continua ali em perfeito estado. Mas será que dá para recomendar? Bom, o monitor tá bem legal, mas tem alguns detalhes muito importantes para atenção. Deixa eu elogiar um pouquinho antes. Acredito que você quis dar um boostzinho na versão anterior, mas não aumentar os custos. Mesmo assim, o ghosting tá muito tranquilo, motion blur tá de boa, os dois modos de overdrive não mudam muito, mas o ghosting tá imperceptível, ficou bem legal. Gostei que eles arrumaram a cor alaranjada da versão de 180 Hz, já vai agradar bem mais as pessoas. O vazamento de luz tá muito legal, não é um 10, já que tem uns pontinhos de vazamento, mas não é tão notável. Pela faixa de preço, tá legal. E AOC, muito obrigado por ter mudado aquele menu horroroso, eu odiava. Dava pra colocar um joystickzinho no lugar dos 5 botões, né? Tudo bem, já me agradaram de mudar o menu. A construção melhorou e piorou ao mesmo tempo. Eu achei que o monitor tá melhor encaixado, talvez por ter menos partes do suporte, ficou menos barulhento, mas também ficou bem mais simples, tirou aquele charme, o grande destaque que era aquele suporte excelente da versão de 180 Hz. Então, paia, eu gostava mais do anterior. O monitor, ele também tem boas cores, mas não tanto brilho quanto o LG Ultra Gear. Na minha opinião, faltou algum diferencial nesse monitor. Ele vai ter que se garantir no preço e no momento não é o grande forte dele. E aqui, na minha opinião, é um dos piores pontos dele. Atualmente, ele está custando 700, 750 reais. Mesmo preço do LG Ultra Gear de 180 Hz e o ASUS de 200 Hz. O LG já é muito forte no mercado. Tem mais brilho, menos vazamento de luz e, sinceramente, 180 e 200 Hz não muda nada. E frequentemente ele aparece mais barato nas promoções. Já o ASUS é um pouco maior, com 25 polegadas, tem construção melhor, já tendo som integrado e também é muito forte no mercado. Então, não me entenda mal, ele não é ruim, eu gostei do monitor, mas queria que fosse mais barato ou que tivesse algum destaque, como o antigo suporte que essa versão não tem. Na faixa dos 700, 750 reais, eu ainda ficaria com o ASUS ou LG, dependendo do seu gosto. Então, eu gostei, mas nesse preço tem opções mais interessantes. Espero que tenha gostado, comenta o que achou, Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau.